Saúde, irmão, com a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre Mateus 19. Vamos estar abordando sobre a questão do divórcio, mas em meio a isso a gente vai estar falando sobre a aliança. É um capítulo ao qual vai estar falando sobre a criança e sobre a riqueza também. São 3 blocos, vamos dizer assim, são 3 temas, a qual vai estar sendo abordado. Em Mateus 18, a gente falou sobre o perdão, a gente falou sobre o amor do Senhor com a humanidade, a gente falou sobre tropeços, foram temas a qual a gente chegou a abordar em Mateus 18. Vamos estar orando, e logo em seguida a gente já vai estar lendo e vendo aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, venho lhe pedir, Pai, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, essa aula de hoje, que por mais que seja online, que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, venha estar ajudando a cada um, venha estar com cada um, Pai, para que em nome de Jesus, Pai, a gente possa, Pai, entender, essa aula, para que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, possa estar dando sabedoria, Pai, a cada um de nós, peço que o Senhor possa estar direcionando, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, Pai, estar falando, Pai, em cada mente, em cada coração, e que em nome de Jesus, Pai, venha sair tudo aquilo que realmente provém do Senhor, que cada palavra, que cada ensinamento venha ser totalmente direcionado pelo Espírito Santo do Senhor, Pai, e não algo meu, mas sim algo totalmente seu, Pai. E que em nome de Jesus, Pai, junto com meus irmãos, eu também venha estar aprendendo, e que em nome de Jesus, Pai, a cada dia, Pai, no nosso dia a dia, a gente possa ter contato com o Senhor, Pai. Que não venha ser apenas algo momentâneo, mas ser uma vida com o Senhor diariamente, Pai. É isso que eu lhe peço e te agradeço. Amém. Bom, Mateus 19, versículo 1, está dizendo assim: Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele os curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: Vocês não leram que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? E que disse: Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: Então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram: Se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: Nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isto é dado, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isto, que aceite. Bom, aqui nesse início, a gente vê um debate, mais uma vez um debate entre os fariseus, e os Jesus, E com esse tema, do casamento, os fariseus, eles tentam, vamos dizer assim, tentar achar erro, pegar o Senhor no erro, vamos dizer assim, em alguma palavra que o Senhor poderia estar falando, Só que aqui a gente vê o Senhor, ele demonstrando o quão é importante, sabe, a questão da aliança. Por quê? Em Deuteronômio, 24, Moisés, ele vai estar falando, um pouco sobre a questão, da separação, do divórcio, essas coisas assim. E através disso eles vão estar tentando pegar o Senhor no erro, eles usando, no caso, aquilo que Moisés falou lá atrás, eles vão estar tentando pegar o Senhor no erro através disso. Só que o Senhor, ele mostra o quão a aliança, ela, entre o homem e a mulher, ela é importante. O quão ela realmente é algo sério. O quão ela realmente é algo que realmente deve estar sendo levada com zelo, sabe? Deve estar sendo levada com respeito e com amor, verdadeiramente, Não é algo que eu vou poder estar falando, muito, porque eu nunca fui casado, até então nunca tive nada dessas coisas, Mas essa questão da aliança a gente vê como realmente é importante, sabe? A questão de realmente ter Deus em meio a essas coisas,
E mostra também o quão importante, né, a aliança com Deus, né? A Bíblia ela vai estar usando bastante a questão do Senhor, ele ser o noivo, né? E a gente está sendo a noiva, ou seja, ele usa esse exemplo do casamento, né? E a gente vê o quão realmente é importante, sabe? O quão realmente é sério, o quão realmente é algo a qual o Senhor ele não quer que tenha essa separação, a qual o Senhor não quer que tenha, sabe, esse adultério, né? E se a gente levar essa aliança até mesmo, né, usando, né, essa imagem, né, da gente com Deus, a gente viu como realmente sim é importante, sabe? Não ter esse adultério, sabe? A gente não realmente não se levar, né, para outros deuses, a gente realmente não está fazendo, né, algo errado, vamos se dizer assim, né? A gente não ter essa dureza no coração, como ele vai estar dizendo aqui, né? Da gente realmente ter esse relacionamento sério com ele, vamos estar se dizendo assim, né? E é um relacionamento a qual a gente vê que é durante 24 horas do nosso dia a dia, sabe? É onde está realmente no nosso, sabe? Literalmente no nosso dia a dia em si, né? Não é algo momentâneo, sabe? O momento com Deus, sabe? A nossa vida com Deus, ela não se resume somente no fato da gente abrir a Bíblia, a gente ler, a gente fechar e pronto, acabou ali, sabe? E amanhã a gente faz de novo. Não, mas sim algo que tem que ser 24 horas do nosso dia, sabe? A gente está fazendo algo que a gente gosta, sei lá, dar um exemplo simples, sei lá, dirigir. A gente está dirigindo ali, sabe? E ter uma noção que Deus ele está do nosso lado e a gente está falando com Deus ali enquanto a gente está dirigindo, sabe? É você, sei lá, ir para um parque, né? Ir para uma praça, ir para algum lugar que você goste, né? E você sentar ali e ter a noção que o Senhor ele vai estar ali com você também, né? Isso né, vamos dizer assim, muitas das vezes é uma vida de casado. A gente vê que muitos casais eles fazem isso, né? Só que a gente vê que muitas das vezes a gente não faz isso com Deus, né? A gente está pegando ônibus, né? E muitas das vezes uma viagem longa e o Senhor ele está ali do nosso lado e a gente está, sabe, ainda assim em contato com Deus, né? O que o Senhor ele quer com cada um de nós, né? O que a gente já falou em outras aulas é uma questão de intimidade, ou seja, é uma questão de contato, né? E não um contato somente resumido em uma igreja, somente resumido na Bíblia, sabe? Somente resumido em momentos ali, sabe? Rápidos, não, né? Em contatos momentâneos, vamos dizer assim, não, mas sim um contato de dia a dia, sabe? Um contato do dia a dia, né? Eu muitas das vezes, sabe, levei dessa forma, sabe? O fato de somente estar lendo a Bíblia e pronto, e sei lá, e vou fazer outra coisa como se Deus, sabe, eu fosse e Deus ficasse, vamos se dizer assim, né? E é algo que Deus essa semana ele falou bastante, sabe? Que Deus ele não é somente isso, mas sim é algo que realmente ele tem que estar fazendo parte da nossa vida, né? Ele vai estar ali nos momentos que a gente, sabe, vai estar feliz fazendo algo que a gente gosta, sei lá, jogar bola, sabe, fazer algum momento que a gente goste, como também em vários momentos que a gente estiver triste, né? E até é interessante essa questão de momento, né? Que muitas das vezes eu mesmo levei esse momento com o Senhor como um fardo para minha vida. Mas sendo que se a gente for ver, o Senhor ele não é um fardo para a nossa vida. O Senhor ele nunca vai ser um fardo para a nossa vida. Mas se os momentos com o Senhor, ele tem que estar sendo, sabe, prazeroso, tem que estar sendo algo que realmente a gente vem estar amando, sabe, de todo o nosso coração ali. Então, são situações, né, que creio eu que através desse bloco, né, a questão dessa visão do casamento, a gente consegue estar aprendendo, né, de um modo geral, seja uma pessoa solteira, seja uma pessoa casada, né, é algo que a gente consegue estar aprendendo. E claro, é um bloco a qual, né, principalmente para quem é casado e tudo mais, consegue tirar grandes aprendizados, né? A gente vê diversos vídeos no YouTube, diversos ensinamentos, vamos dizer assim, né, de pessoas falando bastante sobre essas coisas. Até mesmo, né, no meu caso, que sou solteiro, né, da gente estar vigiando as pessoas a qual a gente, né, vai estar escolhendo, etc. Então é um bloco que fala, sabe, bastante coisa. Mas creio eu que, né, pra gente, assim, no modo geral, acredito que é isso, sabe? A gente ter essa aliança verdadeira com Deus, né? Ter esse momento com Deus.
né? E partindo para outro bloco, né? Falando sobre as crianças, do 13 ao 15 vai estar dizendo assim: Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Né? Ou seja, a gente vê aqui um momento, né, por algum motivo, né, não sei se eles estavam em alguma reunião, que estavam falando com o Senhor, né, mas, né, por algum momento ali a gente vê, né, os próprios discípulos repreendendo essas crianças, né, meio que afastando essas crianças do Senhor. E o Senhor, ele mostra, né, no caso, o quão essas crianças elas são importantes, né? A gente vê o quão a vida da criança ela é importante, a cada dia está se achegando, sabe, a Deus. A gente vê, né, durante o dia a dia, né, o quão as crianças elas estão tendo contato com o mundo, sabe, o quão elas estão se aprofundando no mundo. Tem criança, sabe, bem novinha fazendo coisas, né, aprendendo, né, coisas que muitos adultos fazem, né, e elas usam essa referência. E a gente vê o quão é importante a criança ela está tendo realmente um contato com Deus, sabe, está tendo realmente um contato com aquilo que realmente com aquilo que realmente provém do Senhor, né? E a gente vê também o símbolo, né, quando a gente fala da criança, igual a gente falou em Mateus 18, né, a questão de ser essa pessoa humilde, né, essa pessoa dependente, né, de ser um pequenino, e é o que a gente realmente é o que a gente realmente tem que ser, no caso, com o Senhor, né? Então, tipo assim, são dois pontos, né, ao qual a gente também aprende, né, nesse bloco, né? Outra coisa que a gente também pode estar aprendendo é a questão até mesmo dos discípulos estar repreendendo. A gente vê que é uma atitude errada dos discípulos, né? A gente olhando por fora, a gente vê que realmente é algo errado. Só que a gente também vê, né, que são coisas que a gente às vezes pode estar cometendo, né? Igual a gente falou lá em Mateus 18 sobre a questão de ser tropeço, sabe? De ser alguém, né, no caso, a qual vai estar bloqueando, né, a palavra do Senhor e tudo mais. E é onde muitas das vezes a gente pode estar sendo, sabe? Essa pessoa de bloqueio, né? Da gente estar realmente bloqueando, da gente realmente estar sendo um tropeço, vamos dizer assim. É algo que a gente não tem que ser, né? Que a cada dia a gente realmente possa estar sendo um verdadeiro cristão aqui nessa terra, que a gente a cada dia possa estar sendo, né, alguém a qual realmente vai estar tendo contato com o Senhor, né, aqui nessa terra, né, realmente alguém semelhante a Cristo, vamos se dizer assim, sabe? A Bíblia vai estar falando, né, para que a gente não venha ser tropeço nem para gregos, nem para judeus, nem para gentios, né? E é o que a gente realmente tem que estar sendo, sabe? A gente não, ou melhor, que a gente não deve estar sendo realmente, né? Realmente não está sendo esse tropeço. Independente se a pessoa é cristão, independente se outra pessoa ela, sabe, é de outra religião, se ela não tem religião de sabe, que a gente possa ter esse posicionamento de cristão, sabe, no meio delas, sabe, um cristão verdadeiro, sabe, realmente um posicionamento, né, de estar sendo alguém ali que lembre a Jesus aquela pessoa, sabe, que aquela pessoa possa olhar para você e realmente ela possa lembrar de Jesus através das suas atitudes. Claro, a gente não vai ser perfeito, você não vai ser perfeito, sabe, mas você pode ser alguém que realmente possa estar passando muito a Cristo para outras vidas, sabe, muito a Cristo para outras pessoas. Então que a cada dia a gente realmente, né, possa estar agindo dessa forma, sabe, possa estar sendo esse tipo de pessoa, vamos se dizer assim. Então creio eu que são, né, pontos, né, qual a gente aprende, né, através desse bloco, né. Em Marcos 10, né, a Bíblia vai estar falando que o Senhor ele pegou essas crianças pelos braços, né, vamos se dizer assim. Eu fico imaginando, sabe, o Senhor ele bem pertinho dessas crianças. E é algo a qual eu acredito que bate na nossa vida hoje também, sabe, o quão realmente o Senhor ele nos pega pelo braço, sabe, o quão realmente a gente tem que estar sendo realmente uma criança, sabe, no colo do Senhor,
né? Uma criança a qual o Senhor ele vai estar direcionando, uma criança a qual realmente vai estar demonstrando a dependência no Senhor, uma criança a qual realmente vai estar podendo ter uma inocência, né? É um fato a qual a gente, no nosso dia a dia, né, vamos dizer assim, falta muito, sabe? O fato da inocência. Infelizmente, muitas crianças até mesmo perdem isso, sabe? Por causa de muitas atitudes de adultos, etc., sabe? Pode perder muito isso, né? E a gente vê o quão é importante, sabe? Nesse mundo tão maldoso, a gente ter uma inocência ali com o Senhor, sabe? A gente ter algo ali com o Senhor. Então são coisas, né, que deveriam ser simples, vamos se dizer assim. Deveria ser algo, sabe, normal de ver. Mas infelizmente não são, né? Quantas vezes a gente vê o como o mundo está tentando ter um mais esperto que o outro, vamos se dizer assim. É um tentando atrapalhar a vida do outro, é um querendo ser maior que o outro, é um querendo, sabe, mais do que o outro. E o Senhor ele vem totalmente contra essas coisas, né? E vai dizer que o reino dos céus é para aqueles que vão estar sendo igual a criança, sabe? É para esses que o reino do céu vai estar sendo, é esses que vão estar alcançando o reino do céu. Se não me engano, vai ter um capítulo, não sei qual, né? Mas vai estar falando, acho que Mateus mesmo, acho que a gente já passou por esse capítulo. Vai estar falando para que a gente venha estar sendo, sabe, inteligente, vamos se dizer assim, como uma serpente, sabe? Tendo uma esperteza, vamos se dizer assim, mas também tendo essa inocência, sabe? É como se a gente estivesse ligado nas nossas atitudes, aonde a gente sabe, tá ligado ao nosso redor. Mas que do nosso interior mesmo, sabe, principalmente com Deus, né, a gente venha ter essa inocência, sabe? A gente vem agir com a inocência, né? Tanto que tem até um hino que fala, né, que quero ser como criança, sabe? É algo que falta muito, muito mesmo, independente da pessoa ser cristã ou não, falta muito no nosso dia a dia, né? Como o próprio hino, né, vai estar dizendo, né, a gente quer muitas das vezes crescer, né? A gente muitas das vezes quer, sabe, tá crescendo, e nessa questão de muitas das vezes crescer, a gente age muito distante de Deus. A gente começa a querer agir sozinho, a gente começa a querer agir pelo nosso próprio braço. E não é bem assim. O Senhor ele não chama para que a gente venha estar agindo assim. Então que a gente verdadeiramente possa, sabe, tá agindo com essa inocência, né? A gente tá né, aprendendo, vamos se dizer assim, colocando em prática na nossa vida a ser como uma criança, né? Se tem um ser, né, vamos se dizer assim, que a gente pode estar aprendendo muito, é a criança, né? A gente aprende muita coisa com a criança, né, com o nosso dia a dia. É um ser que precisa aprender muito, vamos se dizer assim, mas até que, assim, involuntariamente, né, vamos estar dizendo assim, ela nos ensina muito, sabe? Porque se a gente for ver a vida de uma criança, não todas, claro, né, mas normalmente se a gente for ver a vida de uma criança, a gente consegue sim estar aprendendo muita coisa com ela, sabe? Da gente é uma questão de uma confiança, sabe? Que a criança muitas vezes ela tem uma confiança nos pais, né, em muitos casos, né, não generalizando, mas em muitos casos, né, e isso mostra o quanto a gente realmente também tem que estar tendo, né, essa confiança com Deus, e fora outros aprendizados que a gente pode estar tendo, né, com as crianças em si. Então acredito que nesse bloco, né, é aprendizado, é pontos a qual a gente pode estar tirando, né. Agora falando sobre, né, já falando sobre a riqueza, a gente vai estar lendo do verso 16 até o verso 30, né, porque são dois blocos, né, digamos assim, né, porque a minha Bíblia é dividida a bloco, são dois blocos a qual vai estar falando, né, sobre a riqueza, né, e com isso a gente vai estar falando um pouco, entendendo um pouco sobre essas coisas, né, vai estar dizendo assim: e eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho. Honre o seu pai e sua mãe, e ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. O jovem disse: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá,
vende os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, vocês me seguirão também e se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Ou seja, a gente vê aqui, né, a história do jovem rico, né? E o que, né, é interessante nessa história é que a gente vê um homem, né, um jovem, né? Lucas vai estar dizendo que ele tinha uma posição boa, né, na sociedade, talvez algum líder religioso, né, algum tipo assim. Mas o que a gente vê nesse jovem, né, é um jovem a qual ele entende alguma necessidade que ele estava precisando. Ele entende, né, que alguma coisa poderia estar faltando, né? E ele vai a Jesus, a quem realmente poderia estar ajudando, vamos se dizer assim. E Jesus, ele dá um direcionamento a ele, né? Ele vai falar sobre os mandamentos. E vai estar dizendo, né? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho. Honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo, né? E o jovem, ele vai estar falando que isso ele já faz, né? Que isso ele realmente guarda. Só que o Senhor, ele pega um ponto a mais, né? Que ele diz, é como se te dissesse assim: tá faltando então mais uma coisinha para você fazer, que é deixar tudo aquilo que você tem para realmente me seguir, né? E é interessante quando o Senhor, ele fala para realmente seguir, porque o Senhor, ele não deixa o jovem, né, vamos se dizer assim, em um caminho sozinho, vamos se dizer assim. Jesus, ele não apenas chega e fala assim: ah, você tem que largar suas riquezas e pronto, acabou, e segue sua vida, sabe, sozinho por aí. Não, mas é literalmente renunciar à sua vida para que realmente você possa estar vivendo uma nova. Acredito que é o primeiro aprendizado que a gente consegue estar tirando, né? Lembrando que a gente, como a gente até falou em Mateus 18, né? A gente falou sobre, né, no 17, se eu não me engano, a gente falou sobre intimidade, né? E o fato de ter intimidade com Deus, aquilo que isso propõe para a nossa vida. E a gente vê o quão realmente a renúncia, né, através da vida desse jovem, o quão a renúncia ela é necessária em nossa vida. A gente viu em Mateus 18, né, na parte do tropeço, do Senhor falando para cortar a mão, sabe? Dando exemplos exagerados, vamos dizer assim, né? Coisas assim muito sérias. E aqui a gente vê um exemplo bem na prática, vamos dizer assim, né? Porque imagina o Senhor literalmente olhar para você e falar para que você venha tudo que você tem nesse exato momento, sabe, que você venha largar isso para que realmente venha estar seguindo Ele, porque é isso a qual está bloqueando, sabe, de você estar seguindo a Ele, né? A gente vê o quão isso é sério, sabe, o quão, né, né, vamos usar o exemplo, né, do bloco, né, o quão a riqueza, ela é séria. É um pecado? Não é pecado você ter uma riqueza, não é pecado você ser rico, né, não é pecado você ter algo bom e etc, não, mas o problema é quando isso acaba atrapalhando o lugar de Deus, é quando isso acaba, sabe, entrando na frente de Deus, sabe, são situações a qual a gente acaba, sabe, se distanciando do Senhor, vamos se dizer assim, né? Porque não tem como, vamos se dizer assim, né, a gente querer dividir o primeiro lugar, vamos se dizer assim, com Deus e riqueza ali. Não tem como, sabe? Ou é Deus ou é riqueza, sabe? Ou é Deus
ou é alguma outra coisa, né? Vamos se dizer assim, alguma outra coisa, não só a riqueza, sabe? Mas muitas coisas na nossa vida a gente pode acabar levando como um Deus para a nossa vida. A gente pode começar a querer colocar no lugar do Senhor, sabe? Sendo que o lugar do Senhor na nossa vida, ele tem que estar ali sendo exclusivo, sabe? É como se, tipo assim, você pode ter a riqueza, pode ter a riqueza, você pode ter alguma coisa, sei lá, vou dar exemplo aqui de família, que a gente vai estar falando daqui a pouco, pode ter, sabe? Mas que o Senhor, ele venha estar acima de tudo isso na sua vida, na minha vida, sabe? Acima de realmente de todas essas coisas, sabe? Porque se Deus, ele literalmente chegar para você e pedir para que você venha renunciar, se realmente Deus, ele tiver, sabe, em primeiro lugar da nossa vida, a gente vai renunciar. Só que se o Senhor, ele não tiver, muitas das vezes a gente pode acabar fazendo igual esse jovem, sabe? Da gente literalmente ouvir aquilo que o Senhor falou, ouvir que realmente a gente pode estar seguindo ele, mas da gente não conseguir largar, sabe? Essas propriedades na nossa vida, vamos se dizer assim, né? E a gente sabe que a nossa vida em si, ela é uma vida de renúncia. Ela é uma vida a qual vai estar exigindo, né, para que a gente venha tá tendo uma nova vida em si, né? A nova vida, né, vamos se dizer assim, o ser uma nova criatura, não é somente quando a gente vai estar, sabe, mergulhando nas águas e subindo, não. Mas muitas das vezes no nosso dia a dia. Porque se a gente for ver, a gente não é mais a mesma pessoa de ontem. A gente não é mais aquela mesma pessoa a qual aceitou o Senhor. Né? Claro, a gente, né, tem algumas tentações, a gente tem algumas situações, mas se a gente for ver, a gente é realmente uma pessoa diferente daquilo que a gente foi lá atrás. Sabe? Daquela pessoa da qual você chegou ao Senhor e falou, não te aceito. A gente é diferente. Sabe? Uns passou anos e anos e sabe, tem cargos, sabe, tem uma nova vida, literalmente uma nova vida, né? Outros, né, tem uma nova vida, mas também de alguma outra forma tá crescendo muito em Cristo. Então, tipo assim, é diferente, né? É uma vida a qual exige renúncia com o Senhor, sabe? Exige, né, uma renúncia ali. E a gente vê o Senhor, ele dando exemplo, né, da questão do rico. Que é mais fácil um camelo ele passar, né, pela agulha ali, né, do que um rico se chegar ao reino dos céus, né? Não que o Senhor, ele não aceita o rico e tudo mais, não, mas essa questão que muitas das vezes a riqueza, não somente a riqueza, mas outras coisas na nossa vida, ela pode estar acima, sabe? Ela pode estar sendo exclusiva em nossa vida no lugar do Senhor. Né? Em vez de ser o Senhor, essa exclusividade acabar sendo outra coisa. A gente vê um exemplo, né, muito bacana, né, vamos dizer assim, né, bacana, sério, um exemplo muito sério, né, que no caso é de Abraão com Isaac, né, que o Senhor, ele meio que vai testar Abraão, vamos dizer assim, né, com a vida de Isaac. E Abraão, ele escuta e ele faz aquilo que o Senhor vai estar mandando. De alguma forma, Abraão ele poderia saber que alguma coisa o Senhor ele estaria fazendo ali. Só que a gente vê que o Senhor ele pede algo sério, né? E no meio ali o Senhor fala, não, eu já entendi que realmente você, sabe, você daria o seu filho, sabe, você fazia por onde a gente vê que o Senhor ele, né, dali para frente ele vai, já estava antes, né, mas dali para frente ele vai estar com Abraão, né, ele vai estar realmente, sabe, com próximo de Abraão ali, né? E na nossa vida também não é diferente, sabe? Para cada dia o Senhor ele tá próximo da nossa vida, para cada dia, sabe, a gente se achegar mais a Deus, é uma questão de renúncia, é uma questão de realmente, né, tá ali bem, sabe, muitas das vezes é como a palavra diz, né, o fato de negar a si mesmo, sabe, para seguir a Cristo, né? E na prática é difícil, não é algo facinho de se fazer, não, sabe, não é. Só que quando a gente realmente ama a Deus, só que quando a gente realmente está ligado com Deus, isso nos torna cada vez mais fácil, realmente, sabe, o fato de seguir ao Senhor.
O fato de realmente estar negando a nós mesmos, né? O fato da gente estar realmente buscando uma nova vida, né? Então é algo, né? É um ponto, né, a qual a gente aprende bastante, vamos dizer assim, através da história, né? Desse jovem, né? É até interessante porque em Marcos, se não me engano, acho que é em Marcos ou em Lucas, né? Ou em Marcos 10 ou em Lucas 18, vai estar falando que o Senhor, quando ele vai falar com o jovem, né, para que venha, sabe, largar essas coisas, essa riqueza dele, essas propriedades, para seguir o Senhor ele vai estar falando com ele com amor. Com nós é a mesma coisa, sabe? É um sentimento de amor. É um sentimento de, sabe, de te querer mais perto, de querer estar ali com a pessoa, sabe? Então a gente vê que o quão é incrível realmente, sabe, essa vida com Deus, esse chamado do Senhor para a nossa vida, né? E no decorrer, né, desses versículos a gente vê, né, os discípulos, eles perguntando o que será deles, sabe, em meio a isso, porque eles largaram a vida dele. Se a gente for ver Pedro, né, Pedro ele deixou o trabalho, vamos dizer assim, para seguir a Cristo, né? Ele literalmente teve uma virada ali de vida ali bem, sabe, bem incrível, vamos dizer assim, né? E o Senhor ele diz que cada um de nós ainda assim a gente vai receber mais. Se não me engano, acho que Marvel vai estar falando 100 vezes mais, né? A gente vê o fato da gente renunciar, né? O quão realmente é algo incrível o fato da renúncia, o quão é um ato a qual a gente não tem nem por que se arrepender, sabe? O fato de uma nova vida com o Senhor, né? Porque além dele, em Marcos vai estar falando isso, acho que em Lucas também, enquanto aqui nessa terra a gente já vai estar sendo recompensado, vamos dizer assim. Só que ainda assim a gente ainda tem a vida eterna lá na frente, né? E é isso que é muito incrível, sabe? Porque aqui nessa terra o Senhor, a gente ainda vai ter o cuidado do Senhor, a gente ainda vai ter o Senhor na nossa vida, a gente ainda vai ter o Senhor no nosso dia a dia, e depois ainda a gente vai ter a vida eterna ainda. Então, tipo assim, é algo que literalmente o mundo ele não vai conseguir, sabe, dar para cada um de nós. Eu sei que se a gente for olhar para nossa carne, é difícil o fato da renúncia. Mas se a gente for olhar pelos olhos espirituais, a gente vê o quão é incrível a gente está renunciando e o quão, sabe, vale a pena, vamos se dizer assim, renunciar. Né? Eu sei que na prática, né, vamos se dizer assim, é difícil, porque entra aquela questão da carne com o espírito. Mas a gente vê o quão realmente vale a pena, assim, sabe, tá renunciando para que a gente venha ter uma nova vida. Né? Igual agora, final de semana, por exemplo, né? A gente poderia estar fazendo diversas coisas, igual aqui, creio que vai estar saindo no vídeo, né? Tá tendo negócio de som na rua, e é batida, é um monte de coisa, sabe? Só que a gente vê que, infelizmente, tudo isso é muito passageiro, é muito momentâneo, sabe? E a gente vê que com a vida com Deus é totalmente diferente, sabe? Deus ele não te dá algo momentâneo, sabe? Deus ele não te dá algo momentâneo, ele não requer, sabe, algo momentâneo, mas ele quer realmente uma vida, e é uma vida, sabe, totalmente diferente, né? E se a gente for ver, se a gente tivesse no mundo, provavelmente estaria planejando fazer alguma coisa, né? Vamos se descer no mundo, sabe? Tirar um momento de bebida e diversas outras coisas, sabe? Mas a gente está, né, planejando ter ainda assim uma vida com Deus, né? E quando a gente está planejando isso, a gente está entendendo o quão realmente é valioso, sabe, essa vida com Deus, o quão realmente é algo incrível, é como se a gente estivesse literalmente olhando lá na frente, sabe? Não olhando lá atrás, não olhando, ou melhor, não olhando o agora, mas é como se a gente estivesse olhando também lá na frente,
sabe? Então isso o torna, né, essa renúncia, sabe? Essa nova vida muito valiosa, algo realmente muito incrível, né? E nessa renúncia a gente vê diversas coisas. A gente vê, né, a questão das propriedades, ou seja, algo material, né, vamos dizer assim. E a gente vê também relações afetivas, né, como os irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos. Ah, vai deixar de amar, vai deixar de fazer essas coisas? Não, não é isso. Não é uma questão de você deixar de amar a sua família. Mas é como se literalmente, sabe, a sua família... Dá um exemplo. A sua família está indo para uma festa mundana, está indo totalmente para algo mundano. Mas você não está indo para totalmente algo mundano, você está indo para o contrário. Sabe, você e Deus ali, mas você está indo para algo totalmente ao contrário. Entendeu? Você, nesse exato momento, você está vendo algo lá na frente, vamos dizer assim. Você está tendo uma intimidade com Deus, você está tendo seu momento com Deus, e isso está visando algo lá na frente, sabe? Enquanto, infelizmente, né, para quem está no mundo, essas coisas todas, para quem realmente está apegado ao mundo, tá cego vivendo lá agora, sabe? Então, é isso, sabe? De verdadeiramente deixar, né? Irmãos, irmãs, pai, sabe? Literalmente de deixar de estar fazendo a vontade muitas coisas do mundo para realmente estar fazendo a vontade de Deus. Para realmente estar tendo uma vida ali com Deus. Né? Isso faz totalmente diferença, né? Em nossa vida. Né? E a gente vê que o Senhor falando, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Sabe? É algo, né, totalmente incrível. Realmente é algo incrível. Só tem, vamos dizer assim, tem algo para falar. Falta palavra para falar, sabe? Vamos se dizer assim. Porque se a gente for imaginar, é uma nova vida, sabe? É ser, sabe, diferente daquilo que o mundo quer que você seja. E quando a gente está sendo diferente daquilo que o mundo quer que a gente seja, sabe, tudo na nossa vida é novo. Às vezes lá fora, né, dar um exemplo bobo, às vezes lá fora a gente tava, sei lá, brigando com tudo, sabe, e no Senhor a gente está fazendo totalmente diferente, a gente está fazendo muita, sabe, tá tendo amor um com o outro, e quando a gente vai estar brigando, a gente vai estar brigando, sabe, contra o principado e potestade. Então, tipo assim, é diferente. O Senhor, ele nos chama para ter uma vida diferente. E o jovem, né, esse jovem aqui na história, infelizmente ele pode ter olhado para o momento, sabe, por agora, porque se a gente for ver, ele poderia realmente estar guardando alguns mandamentos. Talvez o Senhor falando esse mandamento, né, e com a resposta dele, talvez mostra que ele não estava guardando. Mas se a gente for, né, se a gente for pensar um pouquinho, talvez ele realmente possa, sabe, ter tido boas atitudes aqui nessa terra, talvez ele realmente possa estar sendo um bom filho, mas ainda assim estava faltando alguma coisa, e não era algo no exterior, vamos dizer assim, mas era algo que estava no interior dele, sabe, era algo que estava ali no fundinho do coração dele, sabe, precisava mudar, que é o que era a posição do Senhor na vida dele, realmente, sabe, o fato dele realmente estar seguindo aquele mandamento de, sabe, de amar a Deus acima de todas as coisas, né, de não ter outros deuses, sabe, de realmente ter Deus ali como primeiro lugar, né, e é até interessante esse fato, né, porque quando o Senhor, ele realmente está à frente da nossa vida, ele realmente está, sabe, nessa posição de primeiro lugar da nossa vida, faz bem mais sentido a gente querer estar amando as outras coisas, assim, com aquilo que realmente provém do Senhor. Por exemplo, né, da gente olhar para um pai, olhar para uma mãe, e da gente realmente estar amando aquela pessoa, entendendo o amor de Cristo em nossa vida, entendendo tudo aquilo que o Senhor ele fez em nossa vida, sabe? Então, a gente sabe, de olhar para uma esposa, por exemplo, e de entender, sabe, Cristo na sua vida, e você realmente, através de Cristo na sua vida, você tá amando aquela pessoa, às vezes, muito mais do que você amava lá atrás, sabe? Então, a gente vê que sim, faz diferença o Senhor em nossa vida. Então, se tem um ponto a qual a gente realmente pode estar falando, está aprendendo, sabe, em nossa vida, é que essa intimidade, essa vida com o Senhor, ela é diferente. Por um lado muito positivo,
muito positivo mesmo. Porque a gente não tá pensando só aqui, mas sim lá na frente, sabe? E o Senhor não tá cuidando, sabe, somente no aqui, mas sim Ele tá cuidando também pensando lá na frente, sabe, em algo lá na frente. Então a gente vê o quão realmente sim são pontos incríveis em nossa vida, né? E para terminar assim, né, pra gente voltando um pouco em relação à criança, outro ensinamento que a gente pode estar dando também é o fato da gente realmente estar levando essas crianças a Cristo, né? Da gente realmente tá deixando Cristo para elas. Tem diversas coisas que você pode dar para uma criança, vamos se dizer assim, sabe? Você pode dar uma vida de príncipe para essa criança, mas ainda assim o que você pode deixar de mais importante para a vida dela é o Senhor na vida dela, sabe? Eu acho muito interessante quando Jacó ele vai, acho que é Gênesis 31, se eu não me engano, ele vai estar dizendo Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac. Porque a gente vê que aquilo que Abraão tinha com Deus, ele deixou também para Isaac, né? Ou seja, Isaac, o contato não ficou somente com Abraão, sabe? Mas o contato ele foi passado. E é algo que a gente tem que estar passando também para as crianças. Ainda assim que essa criança ela possa ter, sabe, de tudo aqui nessa terra, vamos se dizer assim, né? Pode ter um bom estudo, possa ter um monte de coisa, mas ainda assim, o que vai ter de mais valioso é a presença do Senhor na vida dela, sabe? Ela ser próspera, vamos se dizer assim, verdadeiramente em Cristo. Então, que a cada dia a gente realmente possa crescer no Senhor, possa crescer em Cristo e que isso possa, sabe, ser passado para outras vidas, sabe? Venha ser passado para a nossa descendência, né? Se ainda assim, se a gente for, né, se for ir antes, né, do que outras pessoas, né, para o céu e tudo mais, que se tem um legado que a gente possa estar deixando aqui nessa terra, que venha a ser um legado de realmente estar com Deus, sabe? Venha a ser esse legado de ter Deus em nossa vida e que isso possa ser passado, que outras pessoas, que pessoas possam olhar para você e realmente lembrar de Deus. É o que a gente falou no início, né? Que possa ter, sabe, essas atitudes, assim, esses exemplos, assim, vamos se dizer assim, sabe? De Deus na sua vida e que isso possa ser passado, né? Se depender de você, se depender de mim, que em nome de Jesus a gente possa assim estar ensinando as crianças, possa assim estar falando de Deus para essas crianças e isso possa ser passado, realmente, sabe? Se ainda assim, se você possa ver seus netos, vamos se dizer assim, né? Assim, se você possa ter netos, né? Vamos se dizer assim, etc. Que isso possa ser passado, sabe? Para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto, até quando o Senhor voltar, mas que possa ser passado para sua descendência. O fato de você ter Deus na sua vida, sabe? Se depender de você, que outras pessoas possam ter Deus também. E até aqui, irmãos, eu acredito que esse é alguns ensinamentos que a gente pode estar tirando desse capítulo. E é isso, né? Vamos estar orando. E desde já peço que Deus possa estar abençoando a vida de cada um dos irmãos, né? E que possa falar bastante no coração de cada um dos irmãos. Pai, venho estar agradecendo, Pai, por esse momento, né, que a gente teve, né, esses 40 minutos que a gente teve com o Senhor. E eu peço que o Senhor possa estar abençoando e operando grandemente na vida de cada um. E que possa continuar falando na vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus. Que venham ser vidas que a cada dia venham ter contato com o Senhor realmente, Pai. Em nome de Jesus. É isso que eu lhe peço e te agradeço. Amém.